Bom dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar início ao último conteúdo do Revisional 1, que é o arcadismo ou neoclassicismo. Então, pessoal, como esse conteúdo é um conteúdo bastante importante, tem várias coisas que a gente precisa abordar, nós vamos dividir a nossa aula em 3 partes. Tá? Hoje a gente vai ver a primeira parte, que é a parte da introdução. E para iniciar o nosso estudo, eu trouxe para vocês essa imagem, tá? Então, pessoal, essa imagem, ela representa para o arcadismo um ideal de vida. Então, o que o arcadismo propunha? Ele propunha o bucolismo como característica, que é você valorizar um lugar simples, um lugar tranquilo. O pastoralismo também, tanto que a gente vai ver as obras que foram produzidas também nesse momento. Tá? É uma poesia objetiva, mas ao mesmo tempo impessoal. Nós também vamos observar que eles acabavam trabalhando essa parte da simplicidade. De que forma? Quando os poemas refletem uma visão de realidade que dispensa o luxo. E esse princípio está associado a uma expressão latina que se chama aurea mediocritas. O que significa aurea mediocritas? Significa o exagero do ouro, né? Então eles são contra isso. Eu vou colocar para vocês, gente, uma música. Essa música, ela é bem interessante porque ela retrata exatamente o que é o arcadismo, tá? Eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo a minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizades, vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida
simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde. Então, gente, gostaram da música? Traz ou não traz uma sensação de paz, de tranquilidade, de simplicidade, de bucolismo, né? Então, são assim características que nós vamos observar que vão estar presentes na obra, nas obras que vão fazer parte do arcadismo e do neoclassicismo. Gente, então, antes de nós iniciarmos, é importante que vocês saibam o significado, né, dos termos ali. Por quê? Porque a gente está estudando, é importante, e quando cair no vestibular, você vai saber o que significa. Então, ó, arcadismo, ele se refere ao quê? Ele se refere a um nome que deriva de Arcádia. O que seria Arcádia? Seria uma região mitológica, da onde? Da Grécia, onde pastores se dedicavam à produção da poesia. Olhem, gente, que bonito. Os pastores, qual é a função de um pastor? Cuidar das ovelhas, mas, de acordo com a mitologia, essa região mitológica era um lugar onde os pastores, eles acabavam produzindo poesia. E eles revelam um ideal, né? Um ideal de vida em que todas as pessoas, elas convivem em uma harmonia. Vejam que bonito, gente. Né? Então eles fugiam, vamos dizer assim, eles fugiam da cidade, fugiam do movimento, eles queriam algo mais tranquilo. E o termo neo quer dizer novo, classicismo vem do classicismo, que a gente já estudou no primeiro ano, quando vocês tinham, antes do barroco, a gente estudou o neoclassicismo. Ele se refere ao quê? A intenção de retomada, né? Eles queriam retomar alguns valores que eram referentes à antiguidade greco-romana, que envolve tudo que fala sobre beleza, né? Sobre a parte de deuses e tudo mais. Tá? Então, esse termo significa neoclassicismo, uma retomada, um novo valor para os termos relacionados à antiguidade greco-romana. Gente, é importante também, nesse momento, nós compreendermos um pouco sobre o contexto histórico, né? Então, o que estava acontecendo no mundo naquele momento onde, né, temos a introdução, vamos dizer assim, do arcadismo e neoclassicismo. Então, gente, primeiro, uma consolidação, né? Consolidação do quê? De todas as conquistas que as revoluções, ou, né, da revolução que foi iniciada lá no Renascimento, tá? Então, houve essa consolidação. Qual era essa consolidação? Primeiro, triunfo do racionalismo e do experimentalismo, ou seja, a razão, o experimento, né? Eles eram bastante trabalhados naquele momento. Há também a parte da adoção da concepção cientificista no mundo, tudo que se refere à parte científica. Então, dentro disso tudo, ó, o progresso mais as novas tecnologias tinham como resultado o aumento da produção, né? Então, as indústrias, elas produziam mais. E, além disso, a ascensão da burguesia. Então, a burguesia começava a ganhar um espaço maior dentro dos países. Isso também é voltado a uma renovação intelectual. Essa renovação, gente, ela se deu pelo termo iluminismo, né? Então, o que era o termo iluminismo? Era um termo onde se propunha o uso da razão. Tá? Identificado como metáfora da luz. Então, ó, iluminou, né? Deu a luz, por exemplo, fez a pessoa pensar. Era uma nova forma de pensar o homem e a sociedade. E ela se colocava contra o antigo regime, considerado um sistema político que refletia o pensamento que era obscuro
que tinha origem lá na Idade Média. Então, para lutar contra esse sentimento obscuro, apareceu esse termo iluminismo, tá? Então, gente, como eu já falei para vocês, ó, ele influenciou o neoclassicismo, tá? Então, se vocês observar um dia, quando vocês estiverem fazendo vestibular e cair lá, qual é o movimento intelectual que influenciou o neoclassicismo, você vai saber, é o iluminismo, quer dizer, defender o uso da razão, né? Dentro do plano político, do plano econômico, do plano social, e a população teve bastante aderência da população, então ele teve apoio. E os pensadores iluministas, eles trabalhavam com o quê? Com a formulação das principais críticas a quem? Ao absolutismo monárquico, né? O poder do rei, da realeza, e também ao poder que a igreja ainda exercia sobre a sociedade. Então, esses pensadores, principalmente os reis, eles eram considerados déspotas esclarecidos, tá? Que eram pessoas que estavam à frente dos ideais e que queriam uma mudança, tá? Essa mudança era uma mudança radical. Por quê? Porque eles propunham um pensamento que era considerado liberal. E esse pensamento liberal levava a uma liberdade econômica onde as ciências e a razão, eles avançavam de modo particular e também fazer repensar o modo de vida burguês, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês, alguns reis incorporaram esses princípios iluministas e eles ganharam o nome de déspotas esclarecidos, né? Por quê? Porque eles sabiam o que eles estavam falando, eles valorizavam o uso da razão, diferente dos outros monarcas. E aqui no Brasil? O que aconteceu aqui no Brasil, gente? Houve um fato bastante importante que acabou acelerando o crescimento econômico, político e cultural aqui no nosso país, que foi o quê? Foi a descoberta do ouro, na região do quê? Vila Rica, que hoje nós conhecemos como Ouro Preto. É por isso o nome Ouro Preto, que fica em Minas Gerais, tá? Então, gente, o que aconteceu naquela época? Os jovens intelectuais, que eram filhos de grandes cafeicultores, das pessoas ricas da sociedade aqui no Brasil, eles não estudaram aqui no Brasil, eles foram estudar fora do país. Por quê? Porque eles queriam uma formação diferente, né? Tanto que aqui no Brasil, as escolas, elas eram todas voltadas a parte catequética também, porque a maioria dos colégios que existiam aqui no Brasil naquela época, eles eram governados, cuidados, dirigidos por padres jesuítas, né? Então, muitas pessoas não aceitavam aquilo e acabavam mandando seus filhos para viverem fora do Brasil. Então, alguns jovens intelectuais trouxeram aqui para o Brasil essas ideias iluministas e deram início ao movimento que ficou conhecido como Inconfidência Mineira. Gente, esse movimento ele era um movimento antagônico à exploração das riquezas pela metrópole, ou seja, ele ia contra essa exploração das riquezas pela metrópole, tá? Provavelmente vocês já tenham visto muito mais sobre isso nas aulas de história, né, gente? Confidência Mineira. Gente, essa parte que eu falei para vocês é a parte histórica. É importante saber a parte histórica? Com certeza, né? A gente precisa saber da parte histórica para a gente poder compreender o momento em que as obras foram produzidas, que os autores trouxeram essas características, né? Por quê? Porque é uma forma de você conhecer mais sobre o mundo e sobre o teu próprio país. Gente, o que eu quero que vocês façam na atividade da nossa aula de hoje? Eu quero que vocês copiem a letra da música lá no caderno de vocês e escrevam um parágrafo sobre ela. O que essa letra transmitiu para você? Que tipo de sensação ela provocou em você, tá? Por que eu quero que vocês façam essa atividade? Porque a gente vai ver na próxima aula as características. Aí vocês vão ver se vai bater com aquilo que vocês sentiram na hora da música. Beleza, gente?
Então, até a próxima aula. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo, me perguntem, me procurem, que eu vou estar aqui e vou ficar muito feliz em respondê-los, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!